Se você acompanha Shumatsu no Valkyrie ou até mesmo só acompanha o canal e se não acompanha já deveria se inscrever, você provavelmente já está sabendo sobre o assunto mais comentado possível no capítulo 94 de Shumatsu desse mês, que é a velocidade de Okita Souji. Então, para poder ajudar a comunidade e também para aumentar a repercussão desse assunto que eu tô gostando demais e manter a comunidade viva, eu vim fazer esse vídeo falando se o Okita Souji é ou não é mesmo o mais rápido de Shumatsu no Valkyrie e os personagens que ele pode ou não superar a força. Começando falando sobre o capítulo 94, de que no meio dessa batalha, apresentou para nós um novo ataque do Okita, ou melhor dizendo, uma nova técnica, que tem como nome Impulso da Garra do Demônio de 3 estágios. E nesse golpe em questão que estamos falando aqui, o narrador disse que ele superou a velocidade dos deuses e dos humanos. Ou também significando na tradução literal que fui buscar no japonês, só para manter esse vídeo um pouco mais completo, ele superou a velocidade divina e que ele perfurou o limite entre humanos e deuses. E é exatamente nessa base que nós vamos trabalhar aqui, porque nessa discussão nós não podemos falar apenas sobre velocidade como se fosse algo decisivo numa batalha. E falando nesse assunto, eu só me lembro quando mencionavam Poseidon com seu Speed Blitz ou algo assim. Mas voltando para o caso do Okita, temos que considerar o ataque que ele usou, ou técnica, se você preferir falar assim, a arte da cena em si, que pode até revelar bastante coisa, o próprio Susanoo, que é essencial para a gente ter certeza dessa menção, já que foi ele que recebeu o ataque, também outros personagens de Shumatsu, que têm feitos de velocidade bem claros no mangá, e compararmos com o que vimos nesse capítulo recente, e obviamente uma pequena interpretação de texto, para nós descobrirmos quais significados essa frase de velocidade do Okita poderia ter daqui para frente. Vou começar falando então sobre a questão do ataque, que pode até ser a parte mais simples de se entender, mas é também onde a maioria das pessoas acabam não prestando muita atenção, e é daí que nascem os erros, nascem as pessoas reclamando, e principalmente as discussões no meio do fandom. Porque aquela menção dele ter superado a velocidade não falava especificamente sobre o personagem Okita Souji. Porque se vocês repararem bem, falou que o ataque com a espada, que foi liberado no final da combinação dos 3 ataques, é que aquele nome que eu mencionei antes superou a velocidade dos deuses, dos humanos e quebrou o limite entre humanos e deuses. Então não podemos sair por aí afirmando de uma forma completamente errônea de que o personagem Okita Souji completamente foi capaz de superar a velocidade geral de todos os personagens do mangá, porque o narrador deixou bem claro sobre o que ele estava falando, que era o ataque que o Okita fez e não dele mesmo. Então a velocidade do Okita pode não ter superado a dos deuses e dos humanos, mas sim, aquele ataque foi capaz de tal feito, como foi mostrado também no próprio capítulo do mangá. Então, com essa parte mais bem explicada para vocês, eu já vou direto para a arte, revendo aquele momento em que um ataque foi feito, onde nós podemos ver até um pequeno círculo de ar, mas que não se enganem, esse círculo não foi colocado aí para fazer uma representação de velocidade, foi apenas para mostrar o ponto de impacto do Okita com Susanoo e suas espadas antes do deus ser empurrado para trás e os dois se separarem. Porém, além do momento dessa técnica, o Okita conseguiu alguns feitos de velocidade durante esses 2 capítulos recentes que eu pessoalmente considero muito importante quando a gente vai julgar aquela menção do narrador. Inclusive, o feito principal que eu vou mencionar aqui no vídeo, eu só vi ser feito pelo Buda enquanto estava usando a espada Nirvana Zero e com sua visão do futuro em pleno funcionamento, já que ele havia recuperado após um tempo de batalha, que é conseguir enganar o seu oponente pensando que conseguiu cortá-lo, sendo que era apenas um resíduo de imagem muito realista
e se desfaz alguns segundos após o ataque. E se vocês perceberem, durante esses 2 capítulos da batalha do Okita vs Susanoo, ele estava fazendo essa mesma coisa que o Buda fez contra o Deus Espada. Tanto até que ele ficou meio confuso por não ter conseguido cortar, e o Okita aparecendo atrás dele como se fosse rápido demais. E eu, pelo menos, considero isso um grande feito de velocidade do personagem, considerando que um deus foi o único que eu vi fazer isso no meio de uma luta. Então, indo para os próximos detalhes que nós podemos ver nesse ataque, é o seguinte: o próprio Susanoo. Porque nada mais lógico para a gente ser capaz de julgar corretamente a velocidade de um ataque do que o próprio personagem que recebeu esse golpe. E o fato simples desse golpe ter sido defendido pelo Susanoo é muito bom, porque isso mostra que, ou provavelmente, o Susanoo tem uma das maiores, ou a maior velocidade de reação de todas, por ele ter defendido o ataque que superou deuses humanos, ou também que o ataque do Okita pode não ser assim tão rápido quanto eles realmente mencionaram, e foi por isso que ele foi defendido com tanta facilidade. Porém, eu acredito que ambas as opções que eu mencionei aqui têm suas próprias chances de ser ou não verdadeira ou real, variando da interpretação de cada pessoa ou das opções que nós temos a mostrar. Então é por isso que eu vou explicar agora o porquê disso, falando mais sobre a interpretação do texto que foi mostrado no mangá, de uma forma que a gente entenda que isso pode sim significar mais de uma coisa ou apenas uma. A tradução literal do japonês é que o ataque do Okita superou a velocidade dos deuses e humanos, ou superou a velocidade divina e a velocidade humana. E como eu vi várias pessoas dizendo em comentários, isso pode não significar que são todos os deuses. E para mim, essa é a primeira possível interpretação que nós podemos fazer desse capítulo, de que Okita supera sim a velocidade dos deuses, mas isso não quer dizer que ele supere a velocidade de cada um dos deuses separadamente, como por exemplo Zeus, Poseidon, Shiva, etc. Aqueles personagens que estão mais no topo em questão de velocidade. E o mesmo se aplicaria aos humanos, já que a menção é exatamente a mesma. E a segunda interpretação, que além de ser a mais óbvia, foi a que mais causou problemas, assim como o primeiro detalhe que eu mencionei no começo do vídeo, de que realmente o Okita supera tudo, literalmente tudo, com todas as 4 letras dessa palavra. Mas o maior problema dessa interpretação em específico é a do Okita realmente ter o ataque mais rápido, superando os ataques de Zeus, superando as flechas do Apolo. Então as chances dessa interpretação ser realmente a correta entre todas que eu estou falando podem até ser baixas, mas infelizmente não são nulas. E a terceira interpretação, que eu acredito ser correta nesse caso, é de que ele supera a média dos deuses e humanos. Ah, Eterno, mas como assim média? Calma que eu vou entrar em detalhes. Quando eu falo média, eu digo a velocidade física dos deuses e dos humanos, como por exemplo os footsteps que o Apolo usa contra o Leônidas, o teletransporte do Tesla, os socos básicos dos Zeus, como aquele meteoro de Jeps assim, por exemplo, e por aí vai. Porém, ele não seria mais rápido, ou tem poucas chances de ser mais rápido, contra técnicas que sejam baseadas em velocidade, mas que ao mesmo tempo não sejam assim tão simples, como o punho que ultrapassa o tempo dos Zeus, a flecha do Apolo e por aí vai. Então a técnica do Okita seria sim a mais rápida entre a velocidade física dos deuses e dos humanos, mas algumas técnicas ainda poderiam sim ser mais rápidas do que a técnica dele. Então, levando a uma conclusão desse pequeno tópico, não podemos ter uma interpretação 100% correta, pelo menos não por enquanto, mas isso já é o suficiente para nós conseguirmos pegar alguns personagens e comparar as técnicas deles e outros personagens com seus feitos para realmente sabermos a velocidade em específico do Okita e julgar também a situação que ele está. Começando então pelo mais polêmico de todos, do Okita ser mais rápido do que Zeus. Eu acredito que apenas em questão do ataque mais básico dos Zeus,
como aqueles jabs que ele usava contra o Adão, aí sim, nesse quesito, o Okita pode até ter um ataque mais rápido com impulso único, já que o próprio Adão conseguia desviar facilmente desses ataques com sua própria velocidade. Mas falando em questão daquela técnica do punho que ultrapassa o tempo, eu acredito fortemente que não. Porque mesmo essa técnica dos Zeus, não sendo lá algo muito sobre velocidade em si, e mais sobre controle do tempo, o Adão, um momento depois dos Zeus usar a técnica, conseguiu copiar e contra-atacar. Mas isso não significa que o ataque do Okita seria capaz de fazer tal coisa. E agora a questão do Poseidon, eu acho que é praticamente a mesma coisa dos Zeus. Porém, ele tem mais ataques baseados em velocidade, assim como esse que vimos agora do Okita. Então meio que ele e os Zeus podem ficar meio que no mesmo patamar em questão desse julgamento contra o Okita, pelos feitos do Poseidon serem bem mais conhecidos em questão de velocidade no meio da batalha. Mas em geral, na questão do ataque do Okita, para mim a velocidade dele de ter superado os deuses humanos é mais na questão do impulso e não da batalha, sabe? O impulso que ele faz para atacar, como ir do ponto A ao ponto B na maior velocidade já vista, que inclusive esse nome impulso também está no nome do golpe do Okita. Então, para mim, esse ataque é muito veloz, em questão de um impulso direto, de um lugar reto de um lugar para outro, e não em questão de uma batalha, como os diversos jabs dos Zeus, ou os ataques com tridente que o Poseidon fazia constantemente. Então, se fôssemos falar de uma forma um pouco mais correta e mais certeira, é que o Okita sim foi capaz de superar a velocidade dos humanos e dos deuses com essa técnica. Mas isso não conta algumas técnicas de velocidade e provavelmente também não conte alguns personagens que já têm feito o suficiente para estarem lá acima no patamar, como Adão, Zeus, Poseidon e por aí em diante. Inclusive uma pequena menção que aquele narrador também mencionou, que pode ter a ver com essa questão que eu estou falando, mas não com 100% de certeza, é que o Okita perfurou a barreira entre deuses e humanos, como se os deuses fossem super poderosos e os humanos lá embaixo. Então, para mim, o Okita meio que conseguiu ultrapassar essa barreira, mostrando que deuses e humanos podem até, em certos momentos, estar bem equilibrados, considerando que a velocidade dele superou a média divina, por assim dizer. Então, a velocidade do Okita já é praticamente a de um deus base, se formos pensar. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado as pessoas que ainda estavam com dúvida e também, provavelmente, ajude nas discussões sobre power scaling, que eu não entendo nem um pouco. Mas não esqueçam de deixar um like se esse vídeo te ajudou pelo menos um pouquinho e até depois no nosso próximo vídeo.